Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química, onde nós estudaremos hoje cálculo estequiométrico e vamos abordar dois tópicos, que é a proporção entre quantidades de matéria e massas molares, a proporção entre as massas molares. Então, o objetivo da nossa aula hoje é compreender a relação entre a quantidade de matéria e massa molar dos reagentes e produtos. E também o nosso grande objetivo hoje é nós efetuarmos cálculos que estabeleçam a estequiometria da equação química, ok? Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui só para a questão da quantidade de matéria. Quando nós falamos em quantidade de matéria, nós estamos falando na unidade do mol, tá certo? Então, nós vamos analisar hoje a estequiometria utilizando o mol. Então, o que significa estequiometria? A estequiometria, ela é uma palavra composta, onde essa parte aqui significa elemento, e a segunda parte significa medida. Então, nós não vamos pegar o pé da letra, mas vamos nos basear nesses dois significados, né? O que seria essa estequiometria? Seria uma medida dos reagentes envolvidos na reação química e também a medida dos produtos de uma reação química, ok? Então, olha, a gente trabalha com uma proporção na estequiometria. Vamos tomar aqui, por exemplo, a receita de um bolo, ok? Imagine que esses ingredientes aqui são os nossos reagentes. Esses ingredientes são os nossos reagentes. E o bolo seja o nosso produto, é como se aqui fosse uma reação química, ok? Então, para me fazer um bolo, eu precisaria de quê? De 3 xícaras de farinha, 4 ovos, um copo de leite. E caso eu precisasse de 2 bolos, vamos supor que eu precisasse fazer 2 bolos. Então, o que é que eu precisaria aqui de reagentes? No caso de ingredientes, eu precisaria então de, se serão 2 bolos, então nós precisaríamos, né, do dobro, né? 6 xícaras de farinha, 8 ovos e 2 copos de leite. É dessa forma que funciona a estequiometria de uma reação química. É a proporção entre os reagentes e os produtos. E aqui a gente tem um significado, né? A gente tem um conceito para a estequiometria, né? Que a estequiometria ela nos permite calcular a quantidade exata de reagentes que é preciso para se obter uma determinada quantidade de produto em uma reação. Então, como eu falei aqui para vocês nesse exemplo, pessoal, é dessa forma que a gente vai trabalhar com a estequiometria. É sempre olhando para os reagentes e comparando com os produtos, ok? Para a gente saber exatamente o que é que vai precisar nos reagentes para produzir determinada substância lá nos produtos. Qual vai ser o nosso passo a passo para a gente fazer o cálculo estequiométrico? Primeiro de tudo, a gente vai ter que escrever a equação química, a reação química. É necessário que eu tenha a visualização dessa equação química. Por segundo, sempre essa reação ela precisará ser balanceada. Então, ela sempre tem que estar balanceada. Então, fiquem bem atentos se a reação ela está balanceada ou não. E, por fim, a gente vai estabelecer uma regra de 3, relacionando os dados pedidos no problema. Então, esse aqui é o passo a passo para a gente efetuar o cálculo estequiométrico. Então, nós vamos aqui partir para o nosso primeiro exemplo. E o nosso primeiro tópico vai ser o estudo aqui
da proporção entre as quantidades de matéria. Lembra? Quantidade de matéria, quando eu falo em quantidade de matéria, eu estou falando em mol, ok? Que é aquele númerozinho que fica à frente da substância, que eu também chamo de coeficiente estequiométrico. Então, vamos ver aqui o que é que o problema ele nos pede. Diz assim: calcule quanto oxigênio, que é o O2, o gás O2, em quantidade de matéria. Se falou em quantidade de matéria, falou em quê? Em mol. É formado quando 15 mol de dióxido de carbono, CO2, são consumidos na fotossíntese. Então, ó, quem será a nossa reação aqui? A nossa reação será da fotossíntese, que a questão já nos traz, tá certo? Quem é a reação da fotossíntese? É aqui o dióxido de carbono mais a água, reage com a água e vai formar a glicose mais oxigênio, ok? Esta reação, ela não está balanceada. Vamos balancear primeiro? Olha, relembrando o passo a passo lá do último slide, né? Primeiro, eu devo escrever a equação química. Aqui está. Agora, eu devo balancear. Então, vamos balancear, ó. Desse lado eu tenho 6 carbonos, então aqui também eu vou ter 6 carbonos. Vamos aqui para o hidrogênio, ó. Eu tenho 12 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 2. Então, o que é que eu faço? Coloco um 6 aqui também. 6 vezes 2, 12. Agora, vamos para o oxigênio, ó. Desse lado, vamos primeiro para esse lado, que já está aqui balanceado, né, ó. 6 vezes 2, 12. 12 oxigênios mais 6, que vai dar 18 oxigênios. Então, aqui, ó, eu já tenho 6 e aqui eu tenho 2. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um 6 aqui na frente, ó. 6 vezes 2, 12, com mais 6, 18. Balanceado, ok? Então, balanceamos a nossa equação e agora o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estabelecer uma regra de 3 entre o que a questão pede para nós. Então, vamos marcar aqui na questão o que é que ela nos pede, ó. Ela pergunta, ó, calcule o quanto de oxigênio em quantidade de matéria é formado quando 15 mols de dióxido de carbono é consumido. Então, gente, ó, ele falou em oxigênio, ele quer saber quanto de oxigênio é formado. Cadê o oxigênio? Tá aqui o oxigênio, ó. Então, é esse aqui que eu vou olhar. O oxigênio é formado, ou seja, ele está no produto, quando 15 mols de dióxido de carbono é consumido. Cadê o dióxido de carbono? Está aqui nos reagentes, ó. Ok? Então, vamos lá. O que foi que aconteceu aqui na reação, ó? As duas substâncias que eu vou ficar de olho, gente, ó, é o CO2 e o oxigênio. Então, vamos lá. O que é que tem na reação? Lembra que a reação já está balanceada. Então, você vai fazer o seguinte, ó. 6 mol, colocar aqui, 6 mol de CO2, 6 mol de CO2 produziu, a gente coloca uma setinha aqui, produziu quantos mols de oxigênio? Tá aqui, ó, na reação, tá dizendo que ele produziu 6 mols de oxigênio, 6 mols de oxigênio. Então, se for consumido 15 mols de dióxido de carbono na reação, quantos mols de oxigênio será produzido nessa reação? Então, ó, se 6 mols de CO2 produziu 6 mols de oxigênio, então 15 mol de CO2 vai produzir quanto de oxigênio? Então, ó, eu não sei aqui, então vou chamar de X.
Pronto, você produziu uma regra de 3. Então, lembra, ó, sempre essa primeira linha, gente, é o que está na reação, ok? Você vai fazer uma relação do que está na reação. E essa segunda linha que você vai montar é o que a pergunta está, a pergunta está problematizando, ok? Então, sempre segue essa lógica que aí vai dar certo, ok? Então, agora é só fazer uma regra de 3, ó. 6 mols é o 6 que tá aqui na frente, tá? 6 mols vezes x, 6x igual o outro, é a outra extremidade, né? 15 vezes 6. Então, eu tenho aqui 15 vezes 6. Então, o que é que você vai fazer, ó? X vai ser igual. Quanto é 15 vezes 6, galerinha? Eu tenho aqui 30, 60, 90, não é? Então, eu tenho 90 dividido para 6, que é o número que está aqui, ó. Então, vai dar os mesmos. 90 dividido para 6 vai dar os mesmos 15, né? Então, ó, veja que é uma proporção. Olha só, o que foi que aconteceu aqui, ó, 15 mols de oxigênio. Se você fosse seguir só uma lógica, você ia conseguir resolver sem fazer cálculo, ó. Se 6 mols produziu 6 mols de oxigênio, então 15 mols iria também produzir 15 mols de oxigênio, tá bem? Então, aqui a gente descobriu quanto de oxigênio vai ser produzido se eu utilizar os 15 mols de CO2. Vamos partir para um segundo exemplo, ainda entre as quantidades de matéria, ok? Eu tenho aqui, ó, a pergunta. Determine a quantidade necessária de dióxido de carbono em quantidade de matéria para produzir 5 mols de glicose. Então, vamos grifar o que ele pede, ó. Ele quer saber a quantidade necessária de dióxido de carbono, CO2, em quantidade de matéria. Quando falar isso, vocês sempre lembrem que é o mol, ok? Para produzir 5 mols de glicose. Então, vamos ver a equação química. Ó, a equação química já está balanceada, agora a gente só vai aplicar a regra de 3. Então, vamos grifar aqui, ó, determine a quantidade necessária de dióxido de carbono. Cadê ele? Está aqui. Ele quer saber quanto de dióxido de carbono vai ser necessário para produzir 5 mols de glicose. Cadê a glicose? Está aqui. Então, ó, para produzir 5 mol de glicose. Vamos lá fazer a nossa regra de 3. Lembra que na primeira linha a gente sempre coloca o que está na reação? Então, ó, as nossas duas substâncias agora analisadas são essas duas. Então, vamos fazer a relação entre elas, ó. 6 mol de CO2, 6 mol de CO2 produziu quanto de glicose, galera? Apenas 1 mol de glicose. Por quê? Porque é o que tá na reação, tá bem? Eu não vou colocar a fórmula, só vou botar o nome dela aqui, ok? 1 mol de glicose. Então, quanto será necessário de CO2 para eu produzir 5 mols de glicose? Opa! 5 mol de glicose. Então, vamos verificar aqui na regra de 3. Eita, gente, eu tô errando, viu? Glicose. Então, vamos lá, fazer a regra de 3, ó. Primeiro com x, né? X vezes 1 vai ser x. Igual 6 vezes 5 vai ser um valor igual a... Vou colocar o resultado logo, tá? Vai ser igual a 30. 30 o quê? Que eu tô procurando? 30 mol de CO2. Ok? Então, ó, quando nós trabalhamos com
as quantidades de matéria, que é o mol, é bem mais prático, tá certo? Porque a gente só utiliza aqui o coeficiente estequiométrico de cada substância. Então, a gente descobriu aí que vai ser necessário 30 mol de CO2 para que eu possa produzir 5 mol de glicose. Tudo bem? Agora, a gente chega aqui na proporção entre massas e quantidade de matéria. Agora, eu vou ter que relacionar mol, certo? Com a massa molar de uma substância, certo? Que é essa massa molar, gente? A massa é a soma da massa dos elementos químicos de uma substância, né? Em gramas por mol. Então, vamos ver aqui o problema. Diz assim, ó. Determine a massa de dióxido de carbono em gramas consumida quando são formados 20 mol de glicose. Então, vamos lá. Aí ele disse aqui para a gente que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Se você não lembra como calcular isso aqui, ó, eu vou te relembrar agora. Ó. A massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Nós temos 2 oxigênios aqui, então vai ficar 2 vezes 16, que vai dar 32, com mais 12 do carbono vai dar 44. Então, é dessa forma que a gente consegue a massa molar de uma substância. Então, primeiro vou ter que escrever a reação química, que aqui está, e ela já está balanceada. E agora nós vamos estabelecer a regra de 3. Quem é a substância que ele está relacionando aqui, ó? Ele quer saber a massa do dióxido de carbono, tá aqui ele, ó, a massa do dióxido de carbono em gramas, tá legal? Ele quer saber qual a massa dele em gramas. Quando são formados 20 mol de glicose, cadê a glicose? Aqui está, glicose. Então, ó, se são formados 20 mols de glicose, ele quer saber, então, quanto de CO2 em massa, em grama, né, vai ser consumido. Como é que nós podemos fazer isso, pessoal? Olha só, eu tenho aqui 6 mols de CO2, tá bem? 6 mols de CO2 eu posso transformar em gramas. Então, como é que eu faço isso? Ó, posso fazer o seguinte, ó, eu já sei que 1 mol de CO2 é 44. Então, 6 mols seria quanto? Seria 6 vezes 44 gramas, ok? Então, vamos lá, ó. 6 vezes 4 vai dar 24. E aqui, 6 vezes 4 vai dar 24, com mais 2, 26, ok? Então, ó, eu tenho aqui, transformando 6 mols de CO2, né, em massa, eu vou ter o quê? Eu vou ter 264 gramas de CO2, ok? De CO2. De CO2. Então, ó, isso aqui é o que eu tenho na reação, ok? Então, se 264 gramas de CO2 produziu, vamos colocar aqui, 1 mol de glicose, então, quantos gramas seria necessário para que eu pudesse produzir 20 mol dessa substância? Ok? Então, olha só. Agora é só nós fazermos também uma regra de 3, né? Que eu vou ter X igual a 264 vezes 20. Vamos só conferir aqui quanto é que dá, né? Vezes 20. Então, olha só. 0, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12.
2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, eu teria essa quantidade aqui, ó. 5.280 gramas, 5.280 gramas de CO2 necessários para produzir 20 mols de glicose, tá bem? Então, ó, sempre lembra, ó, eu tô trabalhando com regra de 3, de um lado só eu sempre deixo as mesmas unidades. Então, ó, grama, e aqui eu também estava procurando a unidade em grama. Do outro lado, eu tô trabalhando, já coloquei a unidade do mol, então também aqui eu tenho também que ter o mol, tá bem? Então, gente, ó, dessa forma que a gente trabalha com proporção entre massas e quantidades de matéria. E a gente tem um segundo exemplo aqui, que eu gostaria que vocês anotassem aí. E essa questão, ela é um desafio para que vocês me digam o resultado dela lá na reunião do Meet, ok? Então, você realiza ela e você leva o resultado dela lá na nossa reunião para que a gente possa discutir, tá bem? Aceitem o desafio e eu conto com vocês lá na nossa reunião do Meet, ok? Então, gente, as minhas observações é que vocês realizem a atividade que está no formulário, dizer a vocês que estou à disposição para qualquer dúvida e deixar um grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.